Tá feito. Olá! Tudo bem? Tudo e você? Tudo, boa noite. Boa noite. Como é que tá aí, Cheguei. hein? Você falou das chuvas, né? Santos tá embaixo d'água. Tá Puxa vida. feio, tá triste, dá pra ouvir? Dá. Choveu muito, muito, muito. Meu apartamento, ele não tem garagem subterrânea e mesmo assim encheu de água. Nossa, Tudo que tem garagem subterrânea tá feio. Mas 10 pessoas morreram, ai, tem um monte de gente desabrigada. E hoje parece puxa. que vai dar uma trégua. Mas vamos lá. Pois é. Faz parte, né? Águas de março. Águas de março que vieram com violência, né, esse ano. Mas É, é isso aí. muita. Estão É perguntando o tema de hoje: aurículo, francesa e pilates, e postura e tudo mais. isso. Tudo que a gente pode acrescentar aí nessa vida. Sim, Na verdade, até já quero avisar que muito provavelmente daqui uns 15, 20 minutos, minha cachorra vai latir fortemente, porque meu marido vai chegar e eu tentei fechar a porta aqui, mas aí não tem conexão de internet, fica uma coisa linda. faz Então, parte. vocês vão ouvir minha cachorra latindo aí. E a gente dá boa Ma- noite pro marido quando ele chegar. Isso, dá boa noite pro marido quando ele chegar. Então, na verdade, Tá Marjorie, eu bom. achei super interessante a gente associar os temas, é, porque isso já começa a mostrar um pouco da versatilidade que a auriculoterapia tem, né? Então, um dos pontos que eu queria começar o nosso bate-papo era perguntando para você mesmo, como uma expert de Pilates, o que a auriculoterapia trouxe para a sua vida, para o seu dia a dia, do trabalho com Pilates? Como é que você sente isso? Trouxe bastante possibilidade de novos trabalhos, né? Porque a gente tem uma cultura no Brasil que o médico manda fazer pilates porque a pessoa está com dor. É, E a aurículo tem uma resposta assim fantástica quando em vários quesitos e quando se fala de dor e questão postural, é uma das partes que eu mais trabalho. Então, o médico manda o aluno, né, o paciente, eu falo aluno porque eu sou educadora física, não sou fisioterapeuta, então o cliente vai fazer pilates que é bom para a coluna. Só que às vezes o aluno ele não tem esse conhecimento tão grande. O pilates ele é muito bom para muita coisa. Mas se você está num quadro álgico muito grande, às vezes o aluno não consegue nem deitar, nem deitar, né? exatamente. Não vai conseguir fazer nada. E às vezes com o aurículo que a gente trabalha, se a pessoa não consegue deitar, eu consigo atender a pessoa em sentada e até em pé, né? Com certeza. Então, essa questão de se trabalhar simplesmente com uma orelha, que é um mundo, né? Não é só uma orelha, para quem conhece um pouco desse vasto conhecimento que tem nesse pavilhão auditivo, que é uma riqueza, né? Pois É é. uma orelha super É um fofoqueira presente que de conta Deus, tudo. como diz no G, né? Dois, né? Que a gente tem a orelha direita e esquerda, Dois mas no Gier presentes. ele é muito. Quando ele fala que é um presente de Deus, porque a orelha vai contar tudo. Então, quando o aluno vem para mim com alguma coisa postural muito grave, que às vezes o Pilates me ajuda muito em quase tudo, mas às vezes a gente precisa ter contato com outras terapias. Então, quando você tem contato com a parte da posturologia clínica, né, é do Marian, né? Do Mariana. Então, o corpo corrige coisas que estão numa engrama em nível cognitivo, né? Lá dentro da cabeça, não é só um ombro. Ele É, vai mexer com os captores posturais. exatamente. Então, isso ajuda no trabalho porque a gente concilia as duas partes, a parte de dentro da cabeça ali com a parte musculoesquelética. É. Então, Eu foi um acho que casamento perfeito. uma grande vantagem, acho que aqui nesse ponto, misturando os conhecimentos, né, trocando esses conhecimentos, acho que tem dois pontos importantes de ressaltar. Um primeiro, do meu ponto de vista, que eu não trabalho com Pilates, então Pilateira. não sou pilateira, já fui aluna, mas da parte, olhando de fora, né? O que eu vejo como auriculoterapeuta? O primeiro ponto é a rapidez, né, Majoria? Não só a rapidez do resultado, que também principalmente com dor, a gente costuma Fantástica. ter resultados Sim. excelentes, mas eu acho que o segundo ponto é a rapidez da aplicação.
Então, a auriculoterapia, num estúdio de Pilates, por exemplo, ela não impede, ela não traz, você não precisaria de mais uma hora com o paciente, né? Às vezes, até um trabalho, dependendo, lógico, da gravidade do caso, né, do tipo de patologia, mas às vezes 15 minutos antes da própria aula, às vezes até 10 minutos, já faz diferença Sim, na aula. E às vezes esses 10 ou sim, 15 minutos no final da aula. Então vamos supor, o paciente, ou no caso a aluna ou aluno, ele está fazendo a aula e chega um momento, a aula, por exemplo, dura, quanto costuma durar? 40 minutos, uma hora? 50 minutos. 50 minutos. Essa média Então, vai de 45 a é, 1 hora. vamos supor que quando dá, sei lá, 40 minutos, o paciente já está sentindo ou dor ou está mais cansado, porque está com a questão aguda ainda. Nesses minutinhos finais, você consegue fazer uma diferença imensa na vida, né, Nem fala. do aluno, do paciente. E um outro ponto que eu acho que é interessante para a gente conversar nesse sentido é a mistura que acontece também para quem não é da área da auriculoterapia ou mesmo da acupuntura, as pessoas acharem que para você fazer a auriculoterapia, para você fazer o curso, para você se formar em auriculoterapia, você tem que ser acupunturista. E você é uma das alunas da Eu escola que sou. veio de um caminho totalmente diferente, que mostra que não tem a É, auriculoterapia francesa, ela não tem nada a ver com a formação da é, medicina chinesa, né? eu vim de um caminho, acho que contrário de muitas pessoas, né? Eu estava estudando medicina chinesa e fiquei por um ano na escola. E quando começaram as práticas, que a gente, além de ter toda a parte, né, do diagnóstico, meu primeiro módulo prático foi aurículo francesa. E eu lembro que nesse dia eu estava com uma dor no pescoço, surreal, um torcicolo, que assim eu me manipulava, fazia um monte de coisa e não dava jeito. E eu lembro que a sala estava cheia e a professora que estava dando esse módulo, a gente sempre, né, eu como professora e você na sua sala, quando você também dá aula, que eu fui sua aluna, alguém tem algum problema? Aqui eu levantei a mão meio assim, eu falei, eu tô com uma dor no pescoço surreal. Eu falei, eu já mexi, mas não tô dando jeito. Ela falou, então vem aqui. Ela pediu, né? Na época eu usava brincos, eu era só Uhum. apaixonada por piercings. Depois que eu voltei da Uhum. França, quando eu terminei, eu não uso mais brinco. Pois Só é. tem os buracos na orelha, triste, mas vamos lá. Ela pegou e colocou uma agulha na minha orelha, uma. E ela falou, mexe o pescoço. Falei, está de brincadeira. Falou, não, mexe. Daí eu mexi a cabeça de um lado pro outro, olhei pra cara dela e falei, agora me conta qual é a bruxaria. Né? Porque assim, foi uma agulha perfeitamente colocada. E eu não tive mais dor, assim, na hora. E daí ela falou, desculpa, né, falar uma coisa. Ela até falou mais baixo, que a sala estava cheia. Ela falou, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sofreu algum tipo de abandono? Eu olhei pra cara dela e falei, não. Ela, é porque na sua orelha tá com um ponto chamado abandono e ele tá muito chamativo. Falei, como assim? Falei, olha, meus pais são separados, mas isso eu era pequena, não tenho nenhum tipo de trauma. E fiquei pensando. Ela falou, posso falar isso pra turma? Eu falei, você fica à vontade, né? Ela falou, gente, tá aparecendo um ponto na orelha da Marjorie, que é um ponto do abandono. E daí eu tive um start. Na época eu dava aula de uma academia e eu sou apaixonada por dar aula. Assim, eu trato os meus alunos como os meus filhos, assim, como se fossem filhos. Eu amo dar aula. E na época eu estava me desligando de uma academia que eu coordenava, eu tinha pedido demissão. E eu tinha uma turma que era a minha turma do coração, que eu dava aula terça e quinta à noite, é o tamanho do trauma, eu lembro todos os detalhes. Lembra dos detalhes, pois é. Isso já tem uns bons anos. Então, foi por causa disso até que estampou tanto na orelha. E eu falei para a turma, era uma turma de senhoras, né, de pessoas mais velhas. Eu falei, gente, eu vou abandonar vocês. Ah, E eu sofria, eu terminava a aula, eu vinha para minha casa, eu chorava todo dia por por deixar conta aquela turma de órfã perceber. de mim. É. E isso, quando foi olhado na orelha, né, a gente tem toda a parte da cronologia dos tempos, né, que você enxerga tudo na orelha. E a Uhum. professora na época ainda falou assim, isso é uma coisa recente, tem coisa de 3 meses para cá. Isso já tem bons anos. Daí eu expliquei, eu falei, a única coisa de abandono é que eu falo para os meus alunos, né, que eu estou abandonando as minhas crianças,
que são eles. E eu falei, nossa, o que eu fiz? Larguei a medicina chinesa, fui fazer alguns módulos, daí eu conheci a escola do Rafael Nogueira, né, com você. Começamos lá em Sorocaba, fiz os 2 primeiros módulos, os 3, e Três. depois tive a felicidade de fazer a formação na França, com aquela viagem linda que a gente aprendeu muito. Muito, foi muito bom mesmo. Então, foi assim. Muito legal. E aí, o que eu também consigo ressaltar disso que você está falando, né? Primeiro, a questão da possibilidade que a gente tem de também trabalhar questões emocionais, né? Psicoemocionais, aí depende da terminologia que a gente for querer usar, né? E que a gente, com essa possibilidade, a gente está facilitando a autorregulação dessa pessoa. Então, logicamente que a gente não está querendo substituir terapias de psicólogos ou coisa assim. Mas mesmo para psicólogos, a auriculoterapia é uma ferramenta fantástica. Porque Nossa, uma carta na manga. Uma carta na manga super interessante, onde a pessoa, o psicólogo, no caso, ele vai poder analisar qual é o principal ponto que está chamando a atenção no sentido emocional, qual é a questão atual que a pessoa precisaria trabalhar mais até do que, às vezes, alguma questão que a pessoa traz e que não é o que está acontecendo no momento, né? Fora a possibilidade que a gente tem de entender, por exemplo, aí voltando para a parte de postura e de dor, né? O quanto essa postura alterada ou essa dor que está sendo causada tem de sobrecarga emocional, o quanto e vice-versa, né? O quanto a emoção está causando essas dores, por exemplo, e o quanto as dores pode estar trazendo algum aspecto emocional, né, para a pessoa. Que carrega muito, né? E o que ajuda, assim, tem essa parte emocional muito grande. Eu tenho um caso que eu até gosto de falar, se você me permite, que assim, não sou psicóloga, não tenho essa formação, né? Tô longe. E tenho uma amiga muito grande que, por uma forma muito triste, ela teve um aborto, né? Então, dessa primeira gestação, ela teve 4, e todas foram abortos espontâneos. E nessa primeira gestação, ela foi muito difícil em relação ao marido, porque o marido não aceitava, então foi uma criança rejeitada no começo. E quando foi fazer 1 mês desse ultrassom dessa criança, ela foi fazer, a criança estava morta dentro da barriga, então foi aquela coisa. Depois que todo mundo aceitou, ela teve esse aborto espontâneo e, claro, sofreu muito com isso, teve que fazer curetagem, foi uma sobrecarga muito grande. E eu falei para ela, fulana, eu posso tentar te tratar? E ela não gosta de agulhas. E uma das vantagens da aurícula é que fica na orelha, a pessoa não vê. Exato. Né? Então, isso ajuda bastante. Quem tem medo de agulha, tá ali do lado. Só se você colocar um espelho e olhe lá, né? Que às vezes a agulha é na perna, tem gente que tem aflição, na mão, sei lá. E ela estava muito mal, ela já tinha feito a curetagem, ela falou, tudo bem. E eu fui começando a procurar os pontos, e eu furei o ponto do luto, que era um ponto, e a hora que eu ponturei, ela deu um suspiro, ela falou, o que você fez? Eu falei, calma, você vai ficar bem. Ela começou a chorar, até me arrepia de lembrar. Ela, o que você tá fazendo? Eu falei, fica bem, respira fundo, fui tratando os outros pontos, deixei as agulhas os 20 minutinhos, né, que é uma terapia muito rápida e muito eficiente. Daí eu falei, fulana, é o seguinte, eu vou tirar as agulhas, eu vou pra minha casa, e por favor, qualquer coisa você me avisa. Me liga, eu volto. Ela, não, só me deixa aqui sozinha, né, que eu vou ficar bem. Eu fui para minha casa, mandei uma mensagem, ela demorou a responder, né, depois ela falou que estava tudo bem, e no dia seguinte a gente conversou. Ela falou, Marjorie, hoje eu consigo falar como se esse aborto fosse de outra pessoa. Olha que legal. Então, assim, ela não tinha o sentimento, é como se ela estivesse contando o caso, que nem eu tô contando o caso dela, como se fosse um caso ela contando. Sim. E ela falou, a hora que você saiu da minha casa, tem a questão, né, toda energética de você se apegar, ela mesmo fazendo a curetagem, né, ela falou, Marjorie, eu fui pro banheiro e saíam placas e placas e placas de sangue. Então, assim,
Praticamente ela aceitou e Não expeliu. conseguiu expelir. Então, é uma história triste, mas eu acho que teve uma resposta muito legal, Com né? A certeza. parte emocional dela falar, eu consigo falar como se não fosse comigo. Então, acho que você Isso tira esse peso do ombro, com certeza. né? E no caso desse exemplo que você está dando, era algo bem agudo que estava acontecendo ali naquele momento, né? Mas a gente tem outros tipos de recurso, até dentro daquela técnica da linha do som, né? Que a Dos gente pontos consegue, amarelos. dos pontos amarelos também pode ser usado assim, que a gente consegue trabalhar com reavivar algumas coisas junto com o paciente, e para isso ele tem que estar disposto, né, a fazer esse tipo Sim, de lembrança e conseguir ativar pontos que também vão ter uma função bastante importante nesse aspecto de traumas, né? Não só. Aí, no sim. caso, é para trauma mesmo, né? Eu já tive uma paciente, a gente está mudando de assunto, mas tudo bem, porque a gente está aqui só para bater papo mesmo, né? Então, eu já tive uma paciente que ela estava traumatizada com um assalto. Então, tinha acontecido um assalto quando ela estava na praia com o namorado e com os amigos, vários amigos. A casa que eles estavam foi invadida, eles chegaram a ficar refém. Foi uma coisa bem horrorosa. Os assaltantes ficavam ameaçando os homens, né, os namorados de atirar, de matar. Então, foi resolvido. Graças a Deus não aconteceu nada, todo mundo saiu bem. Mas, desde então, ela tinha pânico de dirigir. Ela ficou envolvida com a Nossa. história do carro, ficou complicado. E, não, mentira, eu estou esquecendo um detalhe. Depois disso que aconteceu, lógico que ela ficava assustada quando ela estava dirigindo em São Paulo. Todo mundo sabe que São Paulo é complicado, né? Então, ela ficava de olho, um pouco mais ressabiada do que o normal. Mas num determinado dia que ela foi fazer alguma coisa pessoal dela, roubaram o carro dela. Ela não estava no carro. Quando ela chegou, o carro não estava mais lá. Então, esse segundo evento foi o que disparou mais o medo dela não querer dirigir mais, né? Mas lógico que vinha de um fundo aí muito mais grave e tudo mais. E aí, como ela veio contando algo bem pontual, eu sugeri para ela esse tratamento e ela topou. E foi incrível, né? Em uma sessão, a pessoa volta a ter a vida de A volta. vida. Exatamente, dirigia. E justamente um dos resultados finais que a gente espera, né, Marjorie, que você deu como exemplo, mas nesse caso aconteceu também, é a pessoa conseguir falar do que aconteceu de uma maneira tranquila, que eu digo assim, aquele Uma fato. terceira pessoa. Isso, mas o ponto é que aquele fato não ativa mais Sim, partes cerebrais que vão trazer as emoções fortes, né? A à ponto de você tona. não Sim, conseguir lidar com aquela situação, não importa quanto tempo isso tenha acontecido. Então, sim. E quando a gente, né, falando da técnica, a gente recebe muita gente no estúdio que às vezes que tem uma parte emocional muito carregada que ela não fala e você descobre, né? Então é exato. legal essa abordagem. E uma outra coisa, assim, às vezes no estúdio eu não tenho agulhas, né? A gente tem uma sala que eu posso atender, mas eu acho muito engraçado. Eu treino bastante, todo mundo sabe que eu faço crossfit. Às vezes alguém tá com alguma dor, faz assim com a orelha, ai, Marjorie, seu marido chegou. Marjorie, dá uma apertadinha aqui na minha orelha, porque eu tô com uma dor na lombar, tô com uma dor no pescoço. Então, assim, é uma técnica, se você não tem agulha, às vezes para pontos de dor muscular, né, a acupressão funciona Funciona. perfeitamente, Funciona. né? E a própria Quebra um massagem. galho. A própria massagem na orelha. Outro dia eu estava Sim, vendo, não sei, acho que Facebook, Instagram, sei lá, eu estava vendo uma reportagem, acho que foi francesa, inclusive, falando sobre a simples massagem no pavilhão auricular, né? Que, lógico, é uma forma de você fazer um estímulo um pouco mais leve, mas lógico que da massagem
talvez você não espere um resultado perpétuo, né? Nossa, resolveu o meu problema. Mas Claro. ele pode trazer um alívio imediato Um para depois conforto, você né? conseguir, exatamente, para depois você conseguir ter Um melhor conseguir, andamento, assim, da aula. Às vezes, a pessoa dá um mau jeito, né? E as minhas alunas, né? Eu tenho uma turma de senhoras que treinam comigo, elas já mostram a orelha, tô com uma dor na lombar. Pode apertar. Eu falo, vocês são toda mulher de malandro que gosta de apanhar, né? Vem aqui, estão fazendo coisa errada, dá a orelha. um E estímulo tem um de dor. alívio que às vezes eu faço esse estímulo e às vezes depois, complementando com o movimento, a pessoa sai 100%, Com né? certeza. Então, assim, saber esse mapa da orelha é uma forma muito eficaz de você trabalhar, às vezes, assim, com o que você tem, né? Já fiz coisas que acabam sendo meio absurdas. Uma amiga minha com dor de estômago, né? A gente estava numa lanchonete lá, tô morrendo de dor de estômago. Eu falei, me dá um palito de dente. Mas o que você quer? Eu falei, da sua orelha. O que você vai fazer? Eu falei, macumba, né? Porque eu brinco que eu faço voodoo e eu faço macumba. Eu punturei a orelha dela com um palito de dente no ponto do estômago. Ela ficou 3 meses sem dor no estômago. Tudo bem, deu uma sorte. Mas assim, a aurícula francesa ela é tão abrangente que você pode atender na casa da pessoa, você pode, nunca vai atender num bar ou numa lanchonete. Mas ela é uma ferramenta que às vezes se você tá com alguma coisa ali, se você conhece o mapa da orelha, sabe da técnica, ela te salva em muita coisa, Com né? certeza. Eu já tive num campeonato de CrossFit, que eu lembro que a gente estava lá, e um dos meninos machucou o ombro e não conseguia levantar o braço de jeito nenhum. Daí o fisioterapeuta que estava lá fazendo quiropraxia, né, dando suporte, ele falou, Marjorie, eu já tentei tudo o que eu posso. E eles brincam que eu sou a bruxinha do box, né? Daí eu falava, vai, dá alguma bruxaria pra mim. Eu falei, me dá uma agulha. Ele me deu uma agulha enorme. Ele falou, só tenho essa, que era de dry needling. Daí eu olhei pra cara do menino e falei, vamos tentar. Daí assim, o que eu tinha? Uma agulha, sabia o pavilhão auditivo, sabia onde que era a região do ombro, sabia o lado que eu tinha que aplicar. E daí eu falei, agora é a vez da batalha naval. A gente sabe que aquele ponto mais dolorido é o melhor. Com Pela hora certeza. que você fizer a careta, se prepara. Daí eu fui procurando. A hora que ele deu aquela piscada, eu atravessei a agulha na orelha dele. Falei, levanta o ombro. Ele olhou assim pro braço. Falei, se você voltar para competir, eu nunca mais te ajudo. Porque assim, não é porque ele estava naquela prova, naquela hora. Não é porque tinha sarado a dor, é que ele estava sarado da Da, contusão. da possível lesão, E, inclusive, né? sim. Então, assim, é uma ferramenta que ajuda muito. E eu trabalho muito com terapia manual, com liberação miofascial, então às vezes eu associo os dois. Eu ponho a pessoa, vejo como está a postura, se eu estou com um desnível, né, de cintura escapular, cintura pélvico, coloco uma agulha de demora, uma aspe, organizo. Às vezes aquilo acaba com metade do meu trabalho em relação à dor. Depois eu só vou liberando onde a face está presa, porque eu já organizei um captor postural, então eu vou lá onde a face está presa e eu faço a parte mecânica. Com certeza. Os meus resultados são muito melhores. Então, esse é um ponto super importante dentro da técnica em termos de ferramenta para quem, no caso, tem uma técnica, como você está falando, da liberação, mas para fisioterapeuta que tem várias técnicas, Sim, né? Mesmo osteopatia e tudo mais, que, na verdade, a aurícula ela pode entrar como um economizador de trabalho de mesmo, mão. né? Então, eu sou auriculoterapeuta, lógico, trabalho com auriculoterapia todos os santos dias, todos os meus pacientes sabem disso, que invariavelmente, por mais que ele não tenha vindo me procurar para isso, em algum momento eu vou encaixar isso. Porque não tem por Sim. que não, não tem, é tão... A gente sabe dos benefícios. Exatamente, e o ponto é, por mais que você, vamos dizer, eticamente tenha que trabalhar com uma outra técnica, o fato de você encaixar a auriculoterapia, por exemplo, no início da sessão, não só vai fazer com que você tenha uma eficácia naquela técnica que você vai aplicar, como também vai acrescentar mais Sim, possibilidades de qualidade de resultado. trabalho. Exatamente. O resultado ele pode ser muito mais efetivo com a soma da auriculoterapia. E lembrando que, primeiro, ela não vai te atrapalhar em termos de tempo, porque ela pode ser feita, lógico que depende
do caso. Um tratamento, mas assim, de uma forma geral, ela é muito rápida. De uma forma geral, ela é muito rápida, não só na aplicação, como no resultado, né? Então... Se a gente estiver falando da postura, onde dói, que tá doendo, você picou a agulha, ela sabe onde que é, você continua a terapia muito rápido, né? Você não precisa... Claro, você tem que ter esse conhecimento. É fácil, mas não é tão simples, né? Requer bastante estudo. Não é sair picando qualquer orelha por aí. Não, né? Exatamente isso. Quanto mais domínio da técnica você tem, mais eficiência. eficiente, mais rápido, mais preciso, né? No diagnóstico e na escolha não só do ponto, mas do tratamento que você vai fazer, da forma diagnóstica que você vai usar dentro da auriculoterapia, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, até a última live a gente estava falando sobre isso, né? A auriculoterapia francesa, ela exige uma avaliação. Ela exige uma avaliação prévia da orelha para você saber... Você tem que ter o diagnóstico do paciente, não é só... eu vou pôr esse porque eu quero. Exatamente. Né? A orelha vai te contar. Né? Você vai ter vários caminhos para trabalhar a mesma coisa. Vai do bom auriculoterapeuta entender qual vai ser o melhor caminho. Se eu vou trabalhar com laser, se eu vou trabalhar com agulha, se eu vou usar os filtros, se eu vou trabalhar, né, a questão das cores. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar. Se eu vou colocar as frequências, né? Então, se vai ser alergia, né? Se vai ser alergia alimentar, você vai descobrir tudo isso pela orelha e ela vai contar. Eu tratei na sexta-feira, hoje é terça, na sexta-feira eu tratei uma paciente e ela é minha aluna regular e uma vez ou duas vezes por mês a gente faz aurículo. E ela tem, né, fez cirurgia de coluna, tal, tem uma dor ou outra, já tá muito melhor, e ela falou, vamos fazer a nossa sessão. Eu falei, vamos. E assim, eu não perguntei pra ela o que ela tem. A gente começa, né, palpando a orelha, tal, e ela, a princípio, era por causa da lombar, apesar que estava estável, mas era um quadro. Eu comecei a apertar, falei, o que você tem no ombro direito? Ela, como você sabe? Eu falei, tua orelha me contou. E eu falei, e o punho? E ela aborda, ela faz muita coisa manual. Falei, você não me chamou aqui para tratar do seu ombro nem do seu punho, você falou que era a tua coluna. Daí eu continuei, daí eu cheguei no ponto da alergia. Ela, ai. Falei, você tá com alergia? Ela falou, eu tô com uma sinusite ferrada alérgica. Olha só. Eu falei, ainda bem que eu não vou te escutar, eu vou fazer o meu tratamento com o que eu acho, não com o que você quer. Né? Porque às vezes a causa do problema, a pessoa não vai saber. Às vezes ela tá com dor na lombar por uma desorganização do ombro, talvez. E às vezes você vai ficar procurando um ponto que não é o certo. Então, quando você domina a técnica, você sabe onde começar. Para você achar um bom diagnóstico, seu tratamento fica perfeito. Você economiza agulha, tempo e tem eficiência de trabalho. Exatamente. Então, porque aí volta novamente num ponto que não era a minha intenção, mas que eu venho batendo nessas duas últimas lives, que é a questão de que não é a gente que vai escolher o ponto na orelha, né? É lógico que existem casos emergenciais, como você deu o exemplo aí da dor no estômago no barzinho. Sim. Você não está, na verdade, você não está fazendo um tratamento ali. Você está tentando ajudar tá apagando incêndio. A pessoa, exatamente, a ficar um pouco melhor para ela, então, procurar o bom tratamento, né? Mas o ponto é, quando você tem o domínio do diagnóstico da orelha e não do diagnóstico do que o paciente tem, né? A própria orelha pode te ajudar a entender o que está acontecendo e, às vezes, até sugerir para o paciente um encaminhamento melhor do problema dele. Sim. Né? Recentemente, eu estava conversando com uma das alunas também formadas, com a Lu, e ela tinha falado que durante algum tempo ela trabalhava bastante com pacientes que tinham doenças crônicas graves e que, por conta disso, tomavam muita medicação, né? Então, a pessoa costuma ter muitas reações adversas por conta da quantidade de remédios que toma e tudo mais. Mas o ponto que ela colocou foi que, muitas vezes, o paciente ele vem com tanta cronicidade
que você não sabe nem o fio da meada, né? Você não sabe por onde começar, você não sabe onde aquilo tudo começou. Onde começa o novelo, né? Tá tudo Exatamente, enrolado. exatamente. E aí, ela... Agora sim, era o vizinho, na verdade, aquele outro latido. E aí ela me conta de uma paciente que ela teve que estava com uma questão que ela conseguiu encaminhar a paciente para o médico correto, porque a paciente estava com, não lembro qual era o segmento que ela estava levando, mas ela conseguiu dar uma sugestão um pouco melhor. Acho que ela estava no ortopedista, e aí a Lu pediu para ela ir no neurologista também. E aí o resultado foi muito melhor com relação à melhora da Sim. paciente. Por quê? Porque a orelha deu a sugestão de que o problema não tinha começado só na articulação ou só na parte muscular, né? São A muitas orelha possibilidades. conta antes, né? Eu tenho um outro caso de uma aluna que eu trato, ela tem um quadro complicado, a gente acho que eu até te mandei, não sei se você colocou no site, que foi Acho a que questão das sim. entradas dentárias. Sim. Né? Essa minha aluna, a gente faz um tratamento, pelo menos uma vez por mês a gente tenta. Então ela tem um quadro alérgico muito grande, ela já fez cirurgia bariátrica, tem muitas coisas. Então, e a alergia dela era muito forte, mas de dar dó, assim, de estar com a pele escamando, ainda mais Santos que faz muito calor. Nossa. E eu fiquei procurando, daí eu lembro que eu participei do módulo 1 em São Paulo, daí eu falei, putz, entrada dentária. Esse míssil que lançam no corpo. Eu falei para minha aluna, fulana de tal, vamos tratar? Deixa eu tentar um negócio, porque eu lembrei, eu revisei a aula e tal. Foi muito bom assistir de novo. E daí fui procurando a entrada dentária, e ela não falava nada. Eu falava, o que você tem aqui? Ah, estou tratando um canal. Olha só. E aqui? Ah, aí não tem nada, né? Eu lembro que era do lado, não lembro se era o 22, sei lá, né? Eu preciso lembrar o número dos dentes. E ela, não tem nada. Eu falei, tem sim. Bom, eu tratei aquelas entradas dentárias, a alergia dela deu uma diminuída razoável, assim, foi muito legal. E o que aconteceu? Eu falava no dente aqui, eu falei, mas você tem alguma coisa, tá apresentando, ela não tem nada. Ela foi na dentista, sei lá, 3, 4 dias depois, a dentista falou pra ela, como que você tá aguentando esse seu dente? Nossa. Eu tratei pela dor, né? Eu coloquei da entrada dentária, então segurou um pouco o quadro. Ela falou, não sei como você está aguentando. Esse dente está super inflamado. Daí ela falou, Marjorie, aquele dente que você falou que estava com problema que eu não tinha percebido, eu só aguentei porque você estava com as agulhas, né? Então, assim, são coisas, ela tem alergia, estava com alergia grande na pele, essas entradas dentárias, tem a questão de dor de ombro, um monte de coisa relacionada, que você vai fechando um pacote e você ajuda esse aluno, porque ela é minha aluna de Pilates, de solo, então a gente faz esse tratamento casado, porque assim, é um corpo, se a pessoa está triste, vai refletir, como você falou, no corpo e o emocional, né? Tudo junto. Então, quando você atende a pessoa dessa forma global, a resposta é infinitamente melhor e de uma forma rápida, né? Não, é uma técnica simples, sim, mas ela tem todo um estudo aí bem embasado. Ela tem um detalhe muito importante que é a precisão, né? Ela é uma técnica, olhando de fora, ela é super simples de se fazer, mas quanto mais próximo você vai chegar de um resultado excelente, quanto mais preciso você for em todos os passos da auriculoterapia, desde a avaliação, você tem que ter precisão na avaliação, mas até mesmo na colocação do ponto, não só na colocação, mas no encontrar... A seleção. Aquela frase que o Noguê sempre fala, né? Que na auriculoterapia, 1 milímetro é a distância de Recife e Fortaleza, né? Tipo, são quilômetros. É um mundo. É um mundo. Né? Então, quanto mais preciso você for em termos Por isso que a localização entra aí como uma ferramenta especial, né? Quanto mais precisa você for... Sim, tem os localizadores. Exatamente. Não é uma técnica que não tem respaldo, né? Que todo mundo pergunta, mas a auriculoterapia, a chinesa é igual à francesa? Eu falo, olha, eu não sei falar da chinesa porque eu não estudei. Quem sabe trabalhar deve ter ótimos resultados.
A única coisa da chinesa que eu sei é que existe o Shenmen e a gente usa. Ponto. Mas a aurículo francesa são pontos neurofisiológicos, né? Exato. Não é uma parte só energética. Então, assim, tem uma ciência por trás. É. Eu não sei aplicar a chinesa, quem trabalha, trabalha muito bem. Não é o meu caso. Eu sei trabalhar com a francesa. E eu acho que muito bem também, né? Que eu tenho resultados muito bons. E as pessoas perguntam, pode pôr uma semente? Não, a gente trabalha com agulha. É muito melhor. Então, Poder até pode, é uma até piada muito maldosa, mas assim, pingou água, a semente germina, né? Então eu prefiro colocar a agulha porque eu sei o que vai pé de feijão na acontecer. orelha. Né? Não, a técnica é ótima, mas assim, eu não tenho conhecimento para poder falar. E da francesa é algo que eu me apaixonei por estudar, uso muito. E eu lembrei quando a gente estava na França, que chegou aquela moça com o RoboFoot mancando, Sim, que ela dava aula de zumba, e a exato. gente vê ela entrando na sala, e o professor, que eu não lembro o nome dele, eu só lembro que ele parece um Defonté, alemãozão. Ele, uma aula ótima que ele deu. maravilhoso. E ele foi cavando, cavando, cavando. Aquela dor na perna dela, que ela impedia, aquela entorse que ela teve, na verdade, era o problema dela ter saído de casa, Exato. né? Tinha Acho que a acabado briga de com o passar por um marido era uma coisa. divórcio. Não, era divórcio mesmo. Tinha acabado de passar por Foi um o divórcio. divórcio. Tinha, E acho daí que se tem não me essa engano, ela mudança de tinha mudado de casa, casa, né? contra gosto, tudo Isso. aquilo. E ele foi lá, colocou uma agulha e ela saiu sem o RoboFoot. Então ninguém me contou. Ninguém Exatamente. nos contou, a Ninguém gente nos estava contou. ali e Estávamos viu lá. a mulher andando de volta, né? É. Então, é fantástico. É incrível, ela é incrível mesmo. E o que é interessante é que, assim, muitas vezes as pessoas elas têm uma visão, e isso é algo que eu pretendo trabalhar bastante esse ano, que é na divulgação geral da amplitude da técnica, né? Quem não faz parte, tanto pacientes quanto profissionais que não conhecem, que não fizeram, né? Às vezes ficam só presos no conceito da auriculoterapia, que é o fato de você Sim, trabalhar com agulhas na orelha e tudo mais. E a auriculoterapia, na verdade, foi o primeiro passo do estudo do Paul Nogier, né? Que foi evoluindo, 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 até chegar no domínio do pulso, né? Do pulso radial, que na verdade que é da tudo de bom. sinal vascular do pulso radial, né? E aí você abre um novo mundo, né? Que a gente costuma Nossa, aqui no Brasil chamar de auriculomedicina. É um termo já bastante conhecido, não é o termo ideal, mas é o que as pessoas correto, mas é o conhecem. que eu pelo menos uso que chama mais atenção Porque para é um o que as termo. pessoas mais Se não conhecem. acha, você vai pôr sementinha? Daí eu falo, não, Não. E aí, eu vou quando fazer um voodoo na sua orelha. exatamente. Mais por aí. Quando você tem o domínio do pulso, né, que aí entra o escopo da auriculomedicina, você abre um novo mundo. É um novo mundo. É, na verdade, uma nova medicina, com certeza. Que Sim, quando o Nogier, ele não gosta do termo auriculomedicina, porque ele acha que quando você coloca o nome, né, coloca o termo medicina, você cria mais possibilidades de polêmicas. Você cria mais sim. possibilidades de objeções, porque as pessoas que são, por exemplo, da área médica ou que são médicos vão começar a falar, ai, que ideia colocar, a medicina não é isso, sei lá, né? Então ele Você não estudou prefere. tanto tempo, você não fez residência para falar que você é Exato. médico. Mas é só para não gerar esse tipo de confusão às vezes, até preconceito em cima de algo que Sim, não tem nada a ver com isso, né? O ponto é essa fase da auriculomedicina, na verdade, o nome ideal que ele diz seria a auriculoterapia com auxílio do VAS ou com auxílio do pulso radial. E aí fica o nome deste tamanho. Como é que você vai falar? Ah, não, vou fazer a auriculoterapia com auxílio. até você explicar, acabou a sessão, né? Exatamente. Então, você já resume, as pessoas resumem, na grande maioria, com a auriculomedicina. E aí entra grandes possibilidades, né? Possibilidades de tratamentos que traz origens das coisas, assim como tem técnicas hoje em dia que já trabalham bastante com os conceitos das camadas embriológicas, né? Endoderma, Nossa, esse é mesoderma, divino. ectoderma. E aí essa Daí, parte
ela tá tão famosa, famosa assim, né? Ela tá tão mais divulgada hoje em dia, mas se for analisar, é algo que Paul Noguer já falava na década de 60, começo dos anos 70, né? Eu tô com um livro dele, do Paul Noguer, que não tem mais, é uma raridade, é um livro que teve só 150 unidades. Ele foi feito uma tiragem especial, né? E esse livro é de 1969. E nesse livro tem toda a explicação de uso de filtros, dessa parte embriológica, 1969. Então, essas técnicas que hoje em dia se fala, né, até mesmo em memória celular, em coisas assim, envolvendo as camadas embriológicas, elas vieram para o Brasil na década de 2010, 2006, no máximo, né? As pessoas que estudavam também, com certeza não eram de 1969, porque a gente saberia, né, fisicamente. Sim, então, dá para estar na cara, né? Exato. Então, na verdade, você vê realmente o quão pioneiro e o quão vanguardista ele foi, né, em conseguir chegar nesse tanto. E as pessoas, o que eu sinto é que as pessoas não têm a noção da amplitude que a técnica pode chegar, né? Então, isso é um trabalho que eu quero fazer. Exatamente, aí, seus filtrinhos. Os meus estão por aqui. Não, daqui. Então, você tem. O meu fica dentro de uma bolsinha. Além desse, eu tenho mais ou menos como De Fontaine, né? Ó. Sim. Assim, a gente tem figurinha para troca, né? São vários. E as pessoas não têm ideia. Eu falo do milagre que isso pode fazer. Né? A gente trabalhando na parte de adrenalina. E tem muito material. Só para quem não conhece, eu até peguei para o que pode fazer, né? Os apalpadores. Os bastões. E é o mundo. E depois quando vai fazer coisa de alergias, que hoje está super em alta. Pois é, esse é um outro assunto, até eu também quero fazer uma live disso, provavelmente, falar um pouco sobre o RAFT, né? O teste que o Rafael Noguer criou, que é o teste de intolerâncias alimentares, né? E também eu não vou me adentrar nisso, que não é a intenção da live de hoje, mas porque até inclusive a gente tá quase no tempo. Mas se for analisar, ele também, mas aí já o filho, né? Rafael Noguer, falando de intolerância alimentar na década de 80, quando ninguém falava. Né? Ninguém falava, é algo super recente. Não que não houvesse repercussões. Exatamente. Estão pedindo para eu mostrar os filtros. Pode ir? Não. Então, os filtros são de vários tipos. Para quem pediu, são filtros. Kodak? Não sei. Esse é Kodak. Não, na verdade você vai saber na frente. Se tem um L na frente, não é Kodak. Os que não tem L Esse não é. São Kodaks. Esse é um endoderma. Então, oi, primadinha. Aqui tem um. Mas assim, isso aqui é só uma curiosidade para vocês verem o tipo de filtro, né? Ele é um tipo ele é utilizado para você fazer avaliações do paciente com relação à resposta do corpo dele, à fotoemissão e à fotorecepção. Ou seja, a pele do nosso corpo ela tem essa capacidade que é inata e obrigatória para a saúde, que é receber e integrar frequências que vêm da luz, que vêm dos raios de sol, né? Essas frequências subdivididas, elas têm um número preciso, né? E aí a gente vai fazendo os testes. Eu tô falando de uma maneira muito simplificada. Muito geral. Não é Eu gosto de falar assim, a nossa pele lê cor. Se tá faltando alguma cor, você vai ter algum problema. Exatamente. Então a gente vai descobrir nessas frequências o que vai acontecer. E as pessoas não têm a menor ideia do tamanho desse mundo. Quando entra nessa parte da clínica, não só da terapia,
né? Tem, Não, nossa, um aí vasto sim, mundo. com todo respeito à palavra, ela vira uma medicina mesmo, né? Ela te dá a possibilidade de trazer a visão desse paciente como um todo de uma maneira completamente diferenciada, né? Então, ela traz um mundo Tô, novo aí. sim. Mas Tô é vendo isso. aqui uma pergunta da Aquapilates. Alergias na pele têm relação com a Como parte alimentar, né? alimentar? Pode ter. Não, Pode ser que sim, e eu não pode também ter um fundo emocional bem bonito. A pode. auriculoterapia simples não resolve, mas a clínica dá um jeito. É. Daí você procura a Lara em São Paulo, Se que ela você trabalha São com as Paulo, alergias. Fiz o curso, mas eu não trabalho com essa você parte de não aplica, alergia. né, o teste. É que, na verdade, o primeiro. Nossa, a gente tem tanto resultado. Vixe, Maria, já tive resultado até com alopecia areata, né? A alopecia areata é aquela que a pessoa perde todos os pelos do corpo sem razão efetiva. Essa pessoa que eu atendi, ela era uma jovem, ela tinha 23, 24 anos, acho que até um pouco menos, talvez 22, e usava peruca e não tinha sobrancelha, e a gente começou, sei lá, em 4 meses, ela já estava tendo o nascimento do cabelo, e o cabelo não era fino, já era um cabelo grosso mesmo, um cabelo que ia crescer. Na verdade, foi uma situação dessa, de alopécia, que o Dr. Nogier começou a pesquisar intolerância. Não sei se você sabe dessa história, Marjorie. Ele Eu estava dando lembro um que você curso, comentou no curso. ele estava dando um curso, isso na década de, acho que 1980, 81, 82 no máximo. Ele estava dando um curso, acho que na Nova Zelândia, e lá na Nova Zelândia, para só um pouquinho, na época, quem foi documentar o curso, tirar foto, né? Estamos falando da década de 80, tinha que chamar um fotógrafo para tirar foto, né? E ele era assim, ele tinha alopecia areata, não era careca, ele não tinha pelos no corpo. E na época o Nogier já vinha estudando isso e ele verificou rapidamente, de uma maneira muito assim, para tentar ajudar, mas sem fazer uma sessão completa. Ele viu que ele tinha uma intolerância ao leite. Ele pediu para ele tirar o leite, todo o leite da Da alimentação. alimentação. Resumidamente, porque senão o Instagram me expulsa daqui, como aconteceu com o Fábio. Sim. A gente tem acho que uns 10 minutinhos. Depois de 3 meses, esse fotógrafo enviou uma carta para o Dr. Nogier com fotos mostrando o nascimento do cabelo, né? Então, voltando para a pergunta dela, não dá para afirmar que qualquer coisa vem da alimentação, a gente tem que avaliar, mas a gente consegue sim, com a auriculoterapia, fazer a diferenciação, né? Fazer um diagnóstico para tentar entender se isso realmente é da onde vem, da né? pele, exatamente, algo da pele, algo emocional, algo alimentar, dá para a gente ajudar nesse caminho, com certeza. Ela tá falando aqui que a filha dela tem dermatite atópica e alopecia areata. Olha Se só, a técnica ajuda. Já ajuda respondeu. com A certeza. Lari fica em São Paulo. Você tá em Alphaville ainda, Lari? Eu atendo em Alphaville e em São Paulo mesmo, na Praça Pan-Americana, mas me manda direct, né? Se a pessoa tiver interesse, me manda direct que eu passo as A informações. Aquapilates manda, porque do Guarujá para São Paulo é rapidinho. É Vira e verdade, mexe, eu subo a serra também. é verdade. Então, trata da filha. É isso E aí. é uma técnica que, assim, a gente falou de um monte de coisa, né? E ela é muito abrangente e ela é prática porque eu posso atender do estúdio de Pilates a um consultório, né? Você tem que ser profissional da saúde para fazer a técnica, não pode Sim. ser, né, formado em letras para fazer, porque você tem que ter Não um dá porque, na verdade, conhecimento, porque ela tem tem que ter uma fundamento base. neurofisiológico, é isso que acontece. A gente não vai Sim. explicar no curso os detalhes do O, sistema o nervoso por módulo fundamento. 3, eu Pois é, queimei todos os meus neurônios naquele módulo 3. pois é. Só se Também abre a mente de um jeito. tem... Acho que eu Exatamente. tive aula de neurofisiologia no Fisiologia. módulo 3. Exatamente. E se você não tem Foi uma muito bom. base, né, da saúde, você não vai Vai entender, ficar difícil. infelizmente.
É, Mas assim, isso aí. hoje eu vejo para mim que ajuda muito, porque eu posso estar com um palito de dente, posso estar com a minha mão, posso estar com a agulha, a pessoa de pé sentada ou deitada, a gente zera, né? Aparece muito, pelo menos no estúdio, pessoas com ciatalgia. Então, tem uma técnica muito legal, né? Que a gente vê também o trajeto do ciático. Eu lembro que uma vez uma aluna chegou no estúdio assim, travada. E eu moro perto dos estúdios que eu trabalho, perto assim, 5 minutos de bicicleta, então é muito perto. Daí eu falei pro meu marido, por favor, traz uma caixa aqui da minha agulha, das minhas agulhas, porque assim, eu não posso deixar essa pessoa, né? Daí ela deitou no Cadillac, que é a caminha lá do Pilates. Eu falei, desculpa, eu sei que você não me paga pra isso, mas eu tenho amizade com essa aluna. Eu falei, eu só vou pôr uma agulha, você faz o que você quiser, mas me tira essa dor. Eu coloquei exatamente no trajeto do ciático, ali na fossa triangular. Ela, nossa, eu tô sentindo a agulha no meu glúteo entrando na lateral. Bom, ela saiu andando feliz da vida. Então, e uma outra aluna, falando de coisas... eu tinha uma aluna que tinha perdido o marido, não tinha chorado, tal, ficou aquilo engasgado. E eu lembro que eu tratei, fez pela primeira vez, assim, uma técnica que eu achava que ia dar certo, né? Eu não acreditei, porque tinha pouco tempo que eu estava formada. Eu falei, putz, mas será que é? Não dominava o pulso de um jeito que eu não acreditei, fui uma burra. E daí, eu conversando com ela, fiz a parte muito mecânica. E deu ponto, tal, deu ponturei. Eu lembro que ela chorou horrores. Eu falei, agora você vem, que a gente vai fazer uma coisa. Eu fiz o curso, eu estou formada e eu vou te cauterizar, né? Isso aí. Então, ponto do ciático na orelha, aquela técnica super rebuscada, com clipes muito bem higienizado, põe fogo e... Bom, 3 anos sem dor, tá bom assim? Olha só. Fantástico. Zerei essa dor. Exatamente. Foi a partir daí que tudo começou. Essa técnica, ela é a matriz. O start. Sim. Isso aí. Então, assim, a gente tem muito recurso, é uma técnica que eu recomendo demais, porque eu trabalho muito com essa técnica, tenho sempre ótimos resultados. É isso aí. Então, procura a escola, né? Que eu sou formada e me orgulho disso, Rafael Nagier. Tem que estudar bastante, sim, mas você tem resultado muito bom. Né? É verdade. Então, é verdade. E pode ser da parte mecânica, emocional. Ah, sim. É apaixonante. Eu sou viciada em orelha. Vira e mexe, tô olhando a orelha de estudar um pouquinho, porque ela conta coisas que às vezes as pessoas não querem contar. É verdade. E o pulso também. Esse é outro segredo. Bastante. O pulso conta a vida. Esse não deixa mentir mesmo, né? Não porque é de dentro, né? Não é o que a pessoa quer falar. Antes que a gente seja expulsa, obrigada, Marjorie, por dedicar esse tempo aí para bater um papinho comigo. Foi muito bom. Eu que agradeço. A gente vai se ver ainda mais, com certeza. Semestre que vem tem curso. Módulo. Com você, né, no caso de São Paulo. E é isso. A gente vai se falando, muito então. Muito obrigada pelo convite. Vou te convidar mais vezes. Aqui. Pode chamar, que eu sou facinho, eu falo mesmo. Tá? A Aquaplay está perguntando onde é a escola. A escola, às vezes, tem aula em Sorocaba, às vezes tem módulo em São Paulo. Entra a escola, Rafael, _Nogueira, ou manda um direct para mim ou para a Lari, que a gente dá o endereço direitinho. A gente, tá bom? Os cursos, a escola ela não tem um local físico, né? Os cursos acontecem ou em hotéis ou em locais de salas específicas. E é isso. Se tiver alguma dúvida... Manda mensagem que a gente responde. Isso mesmo. Tá bom? Um beijo. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Até uma próxima. Até. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.